Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Graça e paz! Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós começamos o capítulo 3 e estudaremos os versículos 1 a 13. O texto nos diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo, quando escreve essa carta, estava preso. E uma das maneiras que os falsos mestres usavam para tentar atacar o apóstolo Paulo era exatamente usar as prisões dele contra ele. Então era como se eles dissessem: vejam, Paulo não é um apóstolo de verdade, senão Deus o protegeria, senão ele não estaria preso, senão ele teria liberdade para continuar o seu ministério. E essa era uma das maneiras que os falsos mestres tentavam usar para atacar a moral de Paulo, para atacar a apostolicidade de Paulo e, consequentemente, atacar a mensagem de Paulo, especialmente essa mensagem que tornava judeus e gentios num mesmo patamar como povo de Deus. O que Paulo faz, então, nesse trecho é defender o seu ministério, a sua mensagem e o resultado dessa mensagem. Paulo apresenta a si mesmo como pregador, define o conteúdo da sua pregação, e ele diz que a sua pregação tem um conteúdo que não foi inventado por ele mesmo e nem recebido de homens, mas é uma revelação do próprio Deus, um mistério que Deus revelou para ele. E esse mistério, ele forma e ele abençoa a igreja. Vamos ver então como é que Paulo organiza essas coisas. Ele diz: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Lembra que eu falei que graça para Paulo tem a ver também com o ministério? É isso aqui. A graça tem a ver com a responsabilidade que ele recebeu da parte de Deus de comunicar o evangelho especialmente aos gentios. E então ele diz: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. A palavra mistério é uma palavra importantíssima na Bíblia inteira e de maneira especial nos escritos de Paulo. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é lá no sonho de Nabucodonosor, em Daniel 2. Deus revelou um mistério para Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não entendeu aquele mistério. Então foi necessário que Deus desse a revelação para Daniel, a fim de que Daniel revelasse o significado, contasse o significado daquele mistério para Nabucodonosor. Aqui o que Paulo está dizendo é que existe um mistério que Deus revelou ao longo das eras no Antigo Testamento
mas que não estava claro, não estava cristalino para todas as pessoas. Mas agora, Deus tinha dado uma revelação especial para Paulo e para os demais apóstolos da sua época. E esta revelação deixou claro o significado do mistério. Qual é esse mistério? Paulo descreve, ele define esse mistério de maneira muito clara no versículo 6. Olha só. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Esse é o mistério revelado. Os gentios são co-herdeiros. Os gentios são membros do mesmo corpo. Os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Sabe quando você ouve lá na sua igreja que a igreja é o Israel de Deus? É verdade. A igreja é o Israel de Deus. De tal maneira que a igreja foi enxertada no Israel. Todos os gentios que são salvos pela graça de Cristo, eles são enxertados no povo de Deus. Então, toda aquela história do Antigo Testamento se torna a nossa história. Todas aquelas pessoas importantes do Antigo Testamento se tornam, por assim dizer, os nossos heróis. Toda a salvação e todas as promessas do Antigo Testamento se tornam as nossas promessas. A bênção da salvação, que é esse mistério que Paulo teve revelado para si, e de fato ele foi quem mais compreendeu esse mistério na sua época e quem mais explicou esse mistério de maneira clara, a grande bênção é que agora Deus abriu a porta da salvação para todos os povos. Ninguém precisa mais se tornar judeu a fim de ser aceito como povo de Deus. Mas Deus aceita os gentios, mesmo nas suas culturas. Claro, eles têm que abandonar tudo aquilo da cultura que é pecaminoso. Mas aquilo que não é pecaminoso, Deus aceita diferentes culturas para comporem essa multiforme família da fé. Esse é o grande mistério sobre o qual Paulo fala. Então ele diz aqui nesse começo, né, versículos 1 a 5, ele continua: segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. É o que a gente viu da última vez. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O revelador de mistério é sempre o Espírito Santo. Perceba que Paulo não está falando de mistério como uma coisa particularizada. Assim como revelação nas páginas do Novo Testamento, normalmente não tem a ver com uma coisa tão particularizada, mas normalmente tem a ver com grandes momentos da história da redenção, grandes verdades da história da redenção. E é esse o mistério que Paulo ouviu e que Paulo descobriu. O mistério nós já vimos. Os gentios são co-herdeiros, membros do corpo, coparticipantes da promessa. E Paulo é esse ministro, conforme o dom da graça, esse homem que recebeu essa graça de falar especialmente aos gentios, de ser o apóstolo especialmente aos gentios. Ele diz: para mim foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual é a dispensação desse mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado. De novo, por que Deus faz isso? Por que Deus ocultou esse mistério e revelou na plenitude dos tempos esse mistério de maneira especial? Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nos lugares celestiais. Deus fez isso para mostrar a sua glória. Deus fez isso para evidenciar a sua sabedoria. Deus fez isso para que agora a igreja seja um monumento da sabedoria do nosso Deus. E assim, por causa desse mistério, nós somos co-herdeiros, coparticipantes das mesmas promessas, feitos do mesmo povo. Então nós sabemos, versículo 12, que em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. Que maravilha! O mistério é você que é um não judeu, você tem pleno e total acesso
a Deus. Então usufrua essa bênção. Entre em comunhão e viva em comunhão com o Senhor Deus.